O hormônio que está mudando a sua vida em silêncio. Você já sentiu que está sempre exausto, mesmo depois de dormir? Que vive irritado, com lapsos de memória e um cansaço que não passa? Já teve a sensação de que seu corpo está travando uma guerra silenciosa contra você? E se eu te dissesse que a raiz de tudo isso pode ser um hormônio chamado cortisol? Este não é apenas um nome técnico de laboratório. O cortisol é o maestro invisível que rege seu nível de estresse, sua energia, seu sono, sua concentração e até a sua capacidade de ser feliz. E o pior, ele pode estar completamente desregulado, sabotando suas conquistas sem que você perceba. Neste vídeo, vamos mergulhar juntos no livro O Poder do Cortisol, de Joanna Kuprianoff, e entender, capítulo por capítulo, como esse hormônio pode ser seu maior aliado ou seu pior inimigo. Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode mudar radicalmente a forma como você cuida de si mesmo. É hora de recuperar o controle. Capítulo 1. O cortisol, o inimigo invisível. O livro começa com um alerta sutil, porém poderoso. Vivemos a era do estresse crônico e no centro de tudo, como um motor que nunca desliga, está o cortisol. Joanna Kuprianoff explica que esse hormônio não é um vilão por natureza. Ele é, na verdade, uma substância vital, produzida pelas glândulas suprarrenais, que nos ajuda a lidar com situações de perigo, pressão ou urgência. O problema surge quando essa produção se torna constante, quando o que era para ser pontual se transforma em um estado permanente. E aqui está o primeiro choque. A maioria de nós está com o cortisol elevado sem saber. E os efeitos são devastadores. A autora mostra, com dados e estudos, que níveis elevados de cortisol estão associados à ansiedade, depressão, obesidade abdominal, hipertensão, insônia, baixa libido e até perda de massa muscular. Tudo isso sem que a pessoa perceba que o causador é interno, silencioso e invisível. Nesse primeiro capítulo, o livro propõe uma mudança de mentalidade. Entender que não basta cuidar da alimentação ou fazer exercícios. É preciso entender e equilibrar o seu eixo hormonal, especialmente o cortisol. O corpo é um sistema e o cortisol é a chave que pode abrir ou fechar as portas do equilíbrio. A narrativa de Joanna é direta, científica, mas ao mesmo tempo acessível. Ela mistura exemplos de pacientes, histórias reais e conceitos da medicina integrativa. Mostra como o cortisol deixou de ser um herói da sobrevivência para se transformar no algoz moderno do bem-estar. E então, ela lança a primeira pergunta para o leitor. Você está estressado ou intoxicado por cortisol? Esse questionamento é o ponto de partida para uma jornada de autoconhecimento profundo. Ela apresenta um gráfico com os ciclos diários naturais de produção de cortisol e mostra como a rotina moderna inverte tudo. Acordamos cansados, dormimos tensos, comemos errado, trabalhamos sob pressão constante. Tudo isso bagunça o ciclo do hormônio. A consequência? Um corpo em alerta contínuo que não se recupera, não regenera e vive em colapso. O capítulo encerra com uma reflexão poderosa. Para mudar sua vida, você precisa mudar a química do seu corpo. E isso começa com conhecimento, com consciência e com ação. Quer continuar essa jornada comigo? A próxima parte trará o capítulo 2, onde a autora revela os principais sintomas ocultos da desregulação do cortisol, muitos dos quais confundimos com preguiça, fadiga ou até idade. Prepare-se para se reconhecer em muitos desses sinais. Se esse conteúdo está te fazendo pensar, comenta aqui embaixo. Quero a parte 2. Compartilha com alguém que vive exausto e salva esse vídeo para rever sempre que se sentir perdido no meio da sua própria rotina. Porque agora você sabe, talvez não seja fraqueza. Talvez seja só o cortisol pedindo socorro. O hormônio que está mudando a sua vida em silêncio.
Você já sentiu que está sempre exausto, mesmo depois de dormir? Que vive irritado, com lapsos de memória e um cansaço que não passa? Já teve a sensação de que seu corpo está travando uma guerra silenciosa contra você? E se eu te dissesse que a raiz de tudo isso pode ser um hormônio chamado cortisol? Este não é apenas um nome técnico de laboratório. O cortisol é o maestro invisível que rege seu nível de estresse, sua energia, seu sono, sua concentração e até a sua capacidade de ser feliz. E o pior, ele pode estar completamente desregulado, sabotando suas conquistas sem que você perceba. Neste vídeo, vamos mergulhar juntos no livro O Poder do Cortisol, de Joanna Kuprianoff, e entender, capítulo por capítulo, como esse hormônio pode ser seu maior aliado ou seu pior inimigo. Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode mudar radicalmente a forma como você cuida de si mesmo. É hora de recuperar o controle. Capítulo 1. O cortisol, o inimigo invisível. O livro começa com um alerta sutil, porém poderoso. Vivemos a era do estresse crônico e no centro de tudo, como um motor que nunca desliga, está o cortisol. Joanna Kuprianoff explica que esse hormônio não é um vilão por natureza. Ele é, na verdade, uma substância vital, produzida pelas glândulas suprarrenais, que nos ajuda a lidar com situações de perigo, pressão ou urgência. O problema surge quando essa produção se torna constante, quando o que era para ser pontual se transforma em um estado permanente. E aqui está o primeiro choque. A maioria de nós está com o cortisol elevado sem saber, e os efeitos são devastadores. A autora mostra, com dados e estudos, que níveis elevados de cortisol estão associados à ansiedade, depressão, obesidade abdominal, hipertensão, insônia, baixa libido e até perda de massa muscular. Tudo isso sem que a pessoa perceba que o causador é interno, silencioso e invisível. Nesse primeiro capítulo, o livro propõe uma mudança de mentalidade. Entender que não basta cuidar da alimentação ou fazer exercícios. É preciso entender e equilibrar o seu eixo hormonal, especialmente o cortisol. O corpo é um sistema e o cortisol é a chave que pode abrir ou fechar as portas do equilíbrio. A narrativa de Joanna é direta, científica, mas ao mesmo tempo acessível. Ela mistura exemplos de pacientes, histórias reais e conceitos da medicina integrativa. Mostra como o cortisol deixou de ser um herói da sobrevivência para se transformar no algoz moderno do bem-estar. E então, ela lança a primeira pergunta para o leitor: você está estressado ou intoxicado por cortisol? Esse questionamento é o ponto de partida para uma jornada de autoconhecimento profundo. Ela apresenta um gráfico com os ciclos diários naturais de produção de cortisol e mostra como a rotina moderna inverte tudo. Acordamos cansados, dormimos tensos, comemos errado, trabalhamos sob pressão constante. Tudo isso bagunça o ciclo do hormônio. A consequência? Um corpo em alerta contínuo que não se recupera, não regenera e vive em colapso. O capítulo encerra com uma reflexão poderosa. Para mudar sua vida, você precisa mudar a química do seu corpo. Isso começa com conhecimento, com consciência e com ação. Quer continuar essa jornada comigo? A próxima parte trará o capítulo 2, onde a autora revela os principais sintomas ocultos da desregulação do cortisol, muitos dos quais confundimos com preguiça, fadiga ou até idade. Prepare-se para se reconhecer em muitos desses sinais. Sintomas do corpo em alerta, o grito silencioso do cortisol. Você acorda cansado, toma um café, mas nada muda. No meio do dia já sente que precisa de férias, sua memória falha, o humor oscila. À noite, o corpo está exausto, mas a mente não desliga. E o pior, você acha que isso é normal? Não, não é normal. É o cortisol pedindo socorro. Neste segundo capítulo,
Joanna Kuprianoff aprofunda os sinais silenciosos de um corpo intoxicado pelo hormônio do estresse. E o que ela revela é surpreendente. A maioria das pessoas está tão acostumada a esses sintomas que já não os reconhece como alarmes. Mas o corpo fala, e fala alto. A autora organiza os sintomas em 3 grandes grupos: físicos, emocionais e mentais. 1. Sintomas físicos. O corpo em pane Joanna começa com o que chama de grito do corpo. Quando o cortisol está constantemente elevado, o corpo entra num estado de alerta crônico. Isso provoca fadiga inexplicável mesmo após repouso, aumento de peso, especialmente na região abdominal, perda de massa muscular e flacidez, queda de cabelo, pele opaca e desidratada, desequilíbrios na menstruação ou na libido, dificuldade para acordar pela manhã e insônia à noite. Tudo isso ocorre porque o organismo não consegue mais descansar verdadeiramente. O cortisol alto bloqueia a ação da melatonina, hormônio do sono, atrapalha a digestão e ainda compromete a produção de outros hormônios essenciais, como a testosterona, a progesterona e até a insulina. Então vem a armadilha. A pessoa se sente mal, se culpa, se automedica com cafeína, açúcar ou remédios, e o ciclo se repete. 2. Sintomas emocionais. A alma cansada. Mas o cortisol não afeta só o corpo, ele consome a alma. A autora mostra que altos níveis de cortisol afetam diretamente a amígdala e o hipocampo, áreas cerebrais responsáveis pela memória e pelas emoções. O resultado é uma montanha-russa emocional que inclui ansiedade persistente, irritabilidade exagerada, crises de choro sem motivo, sentimento de incapacidade e baixa autoestima, sensação constante de ameaça ou de urgência, apatia e perda de prazer em coisas simples. É como se o cérebro estivesse em guerra, em alerta constante, sem descanso. E isso gera uma exaustão emocional profunda, aquela que a gente sente, mas não sabe nomear. Joanna enfatiza que esse estado emocional desequilibrado não é sinal de fraqueza, mas de esgotamento neurológico, e que a recuperação começa com o reconhecimento e o autocuidado, não com mais pressão. 3. Sintomas cognitivos. A mente nublada. A terceira categoria de sintomas é a mais traiçoeira, a perda de clareza mental. Você tenta se concentrar, mas não consegue. Começa uma tarefa e se distrai. Esquece compromissos, nomes, prazos. Tem dificuldade para tomar decisões simples. Isso tudo pode ser consequência direta do excesso de cortisol. A autora explica que, com a exposição prolongada ao estresse, o cérebro literalmente encolhe em certas áreas. A plasticidade cerebral diminui. A memória de curto prazo falha. A produtividade despenca. É por isso que, em vez de trabalhar melhor sob pressão, as pessoas começam a trabalhar pior, mesmo se esforçando mais. Joanna alerta que esse estado mental não melhora com força de vontade. Ele melhora com descanso, com nutrição adequada, com suporte e com gestão hormonal. Diagnóstico invisível. Por que ninguém percebe? Um dos momentos mais tocantes do capítulo é quando a autora compartilha relatos de pacientes que sofreram por anos até entender que o problema era hormonal. Pessoas rotuladas como preguiçosas, fracas, procrastinadoras, quando na verdade estavam doentes. O diagnóstico de fadiga adrenal ou disfunção do eixo HPA, hipotálamo-hipófise adrenal, ainda é pouco conhecido na medicina tradicional. Joanna critica o modelo médico que trata apenas os sintomas com medicamentos sem investigar a causa. E faz um chamado: é preciso olhar para o ser humano como um todo, corpo, mente e espírito, e entender que a raiz do desequilíbrio pode estar na química interna. Ignorância tem um preço. O capítulo termina com uma frase que poderia ser o título de um filme de suspense, mas é, na verdade, um aviso real.
Ignorar os sinais do seu corpo é como silenciar o alarme de incêndio e continuar dormindo. Você pode não acordar a tempo. Essa frase ecoa como um chamado para a ação. A autora não quer apenas informar, ela quer despertar. E o segundo capítulo cumpre essa missão com maestria. Como reequilibrar o cortisol de forma natural? Você já sabe que o cortisol em excesso pode ser devastador. Mas a grande pergunta agora é: existe solução? E a resposta, segundo Joanna Kuprianoff, é sim, mas não em comprimidos mágicos, e sim em mudanças conscientes, consistentes e intencionais. Este capítulo é o início de um caminho de volta ao equilíbrio. E ele começa com uma verdade poderosa. Você pode treinar seu corpo para voltar ao estado de segurança. A autora ensina que, com ajustes específicos na rotina, é possível acalmar o sistema nervoso, reduzir os níveis de cortisol e restaurar o bem-estar físico e emocional. 1. A cura. Começa na consciência. Antes de qualquer técnica, o primeiro passo é saber onde você está. Joanna propõe que o leitor comece observando seus ritmos pessoais. Como você acorda, como se sente depois de comer, que horas sua energia cai, quando você está mais ansioso. Esse rastreio emocional e físico diário é essencial. Ela sugere um diário do cortisol, um caderno ou app onde você anota por 7 dias seus padrões de sono, alimentação, humor, energia e pensamentos automáticos. Essa simples prática traz uma clareza impressionante, e com clareza vem a possibilidade de agir. 2. Alimentos que acalmam e os que sabotam. Um dos pontos mais fortes do capítulo é a relação entre alimentação e cortisol. Joanna mostra que comida é química e que certos alimentos inflamam o corpo e aumentam ainda mais os níveis do hormônio do estresse. Ela divide os alimentos em 2 grupos. Alimentos que pioram o cortisol. Açúcar refinado e farinhas brancas, picos de insulina, desregulam o eixo hormonal. Cafeína em excesso estimula ainda mais a produção de cortisol. Ultraprocessados, fast food, óleos vegetais refinados sobrecarregam o fígado e o intestino. Alimentos que ajudam a regular o cortisol. Vegetais folhosos e crucíferos, ricos em magnésio e antioxidantes. Abacate, banana, nozes e sementes. Boas fontes de gorduras e minerais que nutrem as glândulas adrenais. Proteínas magras e ovos, essenciais para a regeneração celular. Água, muita água. A desidratação aumenta o estresse físico no corpo. Joanna ainda recomenda chás adaptógenos como ashwagandha, rhodiola e camomila, que ajudam a modular o estresse naturalmente com apoio da fitoterapia. 3. O sono. Como medicina sem sono de qualidade, o cortisol não baixa. E aqui está uma das maiores chaves do livro. Não existe equilíbrio hormonal sem higiene do sono. A autora traz um protocolo poderoso que ela chama de ritual de desligamento, com 5 passos. Desligar telas 2 antes de dormir, tomar um banho morno e fazer automassagem com óleo corporal. Usar luzes amareladas e reduzir estímulos visuais e sonoros. Ouvir uma meditação guiada ou oração calma. Dormir em ambiente escuro, fresco e silencioso. Ela explica que o sono profundo é o momento em que o corpo reseta o eixo do estresse. Se você não dorme bem, seu corpo continua no modo sobrevivência mesmo deitado. 4. Movimento consciente. Joanna desmistifica a ideia de que mais exercício é sempre melhor. Para quem está com o cortisol elevado, exercícios muito intensos podem piorar o quadro. Ela recomenda caminhadas ao ar livre, de preferência em contato com a natureza. Yoga restaurativa, que combina alongamento com respiração consciente. Dança intuitiva, para liberar tensões emocionais. Apenas quando o corpo estiver mais regulado, então incluir treinos de força moderados. A palavra-chave aqui é movimento com propósito, não com agressão.
Mexer o corpo para restaurar, não para punir. 5. Respiração, meditação e gratidão. Neste trecho, o livro entra em uma esfera mais emocional e espiritual. Joana afirma com convicção: a forma como você respira diz ao seu corpo se está em perigo ou em paz. Ela ensina técnicas simples de respiração diafragmática e propõe uma prática de meditação de 5 minutos diários, com foco no presente e no sentimento de segurança. Complementa com exercícios de gratidão, ao acordar e ao dormir, para educar o cérebro a reconhecer segurança e bem-estar. Essa parte é tocante. Ela diz: seu corpo precisa de provas de que está seguro, e você pode oferecer essas provas com pequenos atos de cuidado. O capítulo encerra com um convite poderoso à compaixão e à ação. Você não é preguiçoso, fraco ou perdido. Seu sistema só está desregulado, e com apoio ele pode se restaurar. O seu corpo quer viver, quer florescer, e você tem como ajudá-lo. Essa frase ecoa como um abraço e como uma convocação, porque de fato o poder do cortisol pode ser equilibrado, e com isso a vida pode voltar a ser leve, lúcida e cheia de energia. O plano de 21 dias, resetando corpo, mente e hormônios. Você já entendeu o problema, reconheceu os sintomas, conheceu as causas, mas agora chegou o momento mais esperado do livro, o agir. E é aqui que Joana Koprianoff entrega um verdadeiro mapa. O plano de 21 dias para reprogramar o seu corpo e restaurar o equilíbrio do cortisol. Ela afirma: não se trata de uma dieta nem de uma rotina rígida. É uma jornada de reconexão. É sobre dar ao seu corpo o que ele precisa para voltar a confiar em você. Prepare-se, porque os próximos 21 dias podem mudar completamente sua energia, sua clareza mental e até sua disposição para viver. Como funciona o plano? O método é baseado em 3 pilares: nutrição anti-estresse, rituais de autocuidado, reprogramação mental e emocional. Cada semana foca em um objetivo central. Semana 1. Sair do modo alerta. Objetivo: enviar sinais de segurança ao sistema nervoso. Alimentação base anti-inflamatória. Cortar açúcar, glúten e industrializados. Focar em comida de verdade, rica em fibras, gorduras boas e proteína limpa. Hidratação constante, pelo menos 2 litros por dia. Sono em prioridade máxima. Seguir à risca o ritual noturno, sem telas, luz baixa, chá calmante, leitura tranquila. Meditação de 5 minutos toda manhã. Pode ser apenas silêncio e respiração profunda. Exercício leve. Caminhar todos os dias, mesmo que por 15 minutos. Frase guia da semana. Hoje, eu envio ao meu corpo a mensagem de que ele está seguro. Semana 2. Nutrir o corpo e as emoções. Objetivo: aumentar a energia vital e reprogramar a resposta emocional. Introduzir chás adaptógenos, como ashwagandha, camomila e erva cidreira. Refeições com atenção plena, nada de comer no celular. Comer com presença. Prática de gratidão matinal e noturna. Anotar 3 coisas boas por dia. Exercício de perdão consciente. Escrever sobre ressentimentos e soltar, sem precisar enviar. Exposição ao sol, 15 minutos por dia. Frase guia da semana. Eu acolho meu corpo com amor. Eu acolho minhas emoções sem medo. Semana 3. Reprogramar a mente e consolidar o equilíbrio. Objetivo: criar novos caminhos neurais e integrar o novo estilo de vida. Acordar no mesmo horário todos os dias. Afirmações positivas diárias. Exemplo: sou capaz de restaurar minha saúde. Prática de respiração. 4-7-8. 4 segundos inspirando, 7 segurando, 8 expirando. 3 vezes ao dia. Planejamento semanal leve. Escolher 3 prioridades, sem sobrecarregar. Dia digital detox. Um dia sem redes sociais para aliviar a mente. Frase guia da semana. Sou o criador da minha realidade. Escolho viver em equilíbrio. Resultados esperados ao final dos 21 dias.
redução perceptível da fadiga e do cansaço matinal, melhora na qualidade do sono, aumento da clareza mental e foco, redução de irritabilidade e ansiedade, sensação de leveza emocional e conexão com o corpo. Joana reforça que não é mágica, é fisiologia. Quando você envia os sinais certos ao corpo, ele responde. O cortisol se ajusta, as glândulas se reequilibram, o sistema nervoso se acalma e a vida volta a fluir. Dica de ouro da autora: não tente ser perfeita nesses 21 dias. Tente ser presente. O corpo entende quando você está tentando. Ele responde à intenção, não só à ação. Essa parte do livro é especialmente motivadora. É como se Joana estivesse ao nosso lado, conduzindo com firmeza, mas com compaixão. O capítulo termina com um lembrete poderoso. O cortisol não se regula com pressa, ele se regula com consistência. Cuide de si como quem cultiva um jardim, com tempo, com paciência, com fé. Cortisol emocional, quando o ambiente te adoece. Você cuida da alimentação, está tentando dormir melhor, já começou a caminhar, mas mesmo assim sente que está vivendo no limite, com os nervos à flor da pele. E talvez a razão esteja onde menos se espera, nos ambientes e nas pessoas ao seu redor. Joana Kuprianoff inicia esse capítulo com uma frase impactante. Você pode tomar o melhor suco verde do mundo, mas se viver num lugar que te sufoca, o cortisol continuará alto. Essa afirmação abre espaço para uma reflexão profunda e necessária. Existem lares, trabalhos e até amizades que adoecem, e o corpo sente. Ambientes tóxicos geram cortisol. Ambientes barulhentos, desorganizados, com excesso de telas, tensão constante, cobranças, críticas e falta de paz. Tudo isso ativa o eixo do estresse. O cérebro interpreta esses estímulos como ameaça e, mais uma vez, libera cortisol. A autora dá exemplos claros. Um chefe que desvaloriza o seu esforço, um parceiro que te trata com desprezo ou frieza emocional, um lar desorganizado, caótico, onde ninguém respeita o silêncio, uma rotina de conflitos familiares, um ciclo de amizades baseadas em reclamação, competição ou julgamento. Em todos esses casos, o corpo vive em estado de alerta silencioso. Mesmo sem gritos, existe uma tensão no ar. E o cortisol, mais uma vez, entra em cena. Relacionamentos e cortisol. O efeito invisível das palavras. Joana aprofunda ainda mais. Não é só o ambiente físico, são as relações. Palavras maldosas, críticas constantes, desprezo, falta de escuta, chantagem emocional. Tudo isso gera microtraumas diários. E o corpo, sem saber como reagir, se protege do único jeito que sabe, produzindo mais cortisol. A autora explica que o cérebro não distingue bem uma ameaça física de uma emocional. Se alguém te humilha ou te silencia, o efeito químico no corpo pode ser parecido com o de uma agressão real. Adrenalina, taquicardia, tensão muscular, insônia. E então, ela lança uma das frases mais fortes do livro. Quem te estressa te envelhece. Quem te oprime te adoece. O peso da culpa. Por que continuamos em ambientes ruins? Joana trabalha também o lado emocional e psicológico do apego. Muitas pessoas continuam em relacionamentos ou empregos tóxicos porque têm medo de mudar, sentem culpa ou acreditam que merecem pouco. Ela mostra que o medo do novo, do julgamento social, da solidão ou da escassez pode manter a pessoa presa a um estilo de vida que destrói sua saúde lentamente. E alerta: nada justifica viver doente para agradar os outros. O seu corpo está falando, e talvez a cura que você procura esteja em uma simples escolha: sair de onde te machuca. Como desintoxicar relacionamentos e espaços. Este capítulo também é um guia prático. Joana apresenta um protocolo de faxina emocional, com 4 passos. Identificação. Quais pessoas e lugares te drenam? Faça uma lista com sinceridade. Limpeza energética.
Organize seus ambientes físicos. Limpe, jogue fora o que não serve. Traga luz, plantas, aromas, limites claros. Aprenda a dizer não com firmeza e respeito. O sim aos outros não pode ser um não para você. Crie espaços de refúgio, nem que seja um canto da casa ou 30 minutos por dia só seus. O corpo precisa saber que existe um lugar seguro. Ela incentiva a criar momentos de descanso emocional, períodos sem discussões, sem noticiários negativos, sem redes sociais tóxicas. Só você, seu silêncio e sua paz. A linguagem que cura. A autora também introduz uma ideia essencial. A forma como você fala consigo mesma pode curar ou gerar ainda mais cortisol. Frases como: eu sou burro, nada dá certo para mim, eu não presto para isso, são autoviolências. Elas geram dor, insegurança e sim, estimulam a liberação de cortisol. Joana propõe trocar essas frases por declarações conscientes. Estou aprendendo. Hoje eu me acolho. Eu mereço viver com leveza. E finaliza este capítulo com um lembrete que toca fundo. Você é o ambiente mais importante da sua vida. Trate-se como um santuário. Este capítulo é libertador. Ele nos lembra de que viver em paz não é luxo, é necessidade fisiológica. Que o corpo só se cura em ambiente seguro. Que a paz que você busca no alimento, no suplemento ou no sono pode estar trancada num relacionamento que te adoece. E que sair, dizer não, colocar limites, mudar de ambiente não é egoísmo, é autocuidado. Intestino e cortisol, a raiz biológica da ansiedade. Você já ouviu a expressão sentir um frio na barriga quando está ansioso? Ou já teve diarreia em momentos de grande estresse? Isso não é coincidência, é fisiologia. Joana Koprianoff começa este capítulo com um choque de realidade. Seu intestino é o seu segundo cérebro. A autora mostra que mais de 90% da serotonina, o hormônio do bem-estar, é produzida no intestino e que existe uma via direta de comunicação entre cérebro e intestino chamada eixo HPA-GUT. Ou seja, quando você está estressado, seu intestino sofre. E quando seu intestino está inflamado, você se sente mais ansioso, deprimido e sem foco. O intestino inflamado gera estresse químico. Joana explica que uma microbiota intestinal desequilibrada pode liberar toxinas, como lipopolissacarídeos, que ultrapassam a barreira intestinal e chegam ao sangue, gerando inflamação sistêmica, disfunção hormonal e, sim, produção elevada de cortisol. Os principais fatores que inflamam o intestino são alimentação rica em açúcar, glúten, laticínios e ultraprocessados, antibióticos de uso frequente, estresse crônico, falta de fibras e alimentos vivos, fermentados, baixo consumo de água, sono irregular. Ou seja, tudo o que prejudica o intestino aumenta o estresse químico do corpo. E, em um círculo vicioso, o estresse emocional também destrói a flora intestinal saudável. Resultado, você vive cansado, inflamado, triste e sem saber por quê. A síndrome da mente nebulosa. Outro ponto central do capítulo é o fenômeno que Joana chama de mente nublada. Aquela sensação de confusão, perda de memória, dificuldade de concentração e baixa clareza mental. Muitos pensam que é apenas cansaço, mas segundo ela, essa mente lenta é frequentemente causada por desequilíbrios intestinais. Ela explica que uma microbiota saudável favorece a produção de neurotransmissores como serotonina, bem-estar, GABA, calma e sono, dopamina, motivação. Se o intestino está em desequilíbrio, a produção dessas substâncias cai. E com ela, caem também o humor, a energia e a capacidade de lidar com os desafios da vida. O protocolo de reconstrução intestinal. Como solução, a autora apresenta o que ela chama de tríade intestinal.
um plano prático para restaurar o equilíbrio da microbiota e, com isso, reduzir o cortisol de forma natural. 1. Remover o que inflama. Cortar por pelo menos 21 dias. Açúcar, glúten, álcool, laticínios e ultraprocessados. Evitar cafeína em excesso e alimentos que causam inchaço e desconforto. Reduzir o consumo de notícias negativas e redes sociais que geram ansiedade. Sim, isso também inflama. 2. Reparar com o que nutre. Comer alimentos ricos em fibras solúveis, linhaça, chia, abacate, vegetais. Incluir alimentos fermentados naturais, kefir, chucrute, kombucha. Usar caldo de ossos, óleo de coco e cúrcuma para regenerar a mucosa intestinal. 3. Repovoar com bons micro-organismos. Suplementar com probióticos de qualidade, com orientação profissional. Incluir prebióticos naturais na alimentação, alho, cebola, aspargos, banana verde. Valorizar o contato com a natureza, com animais, com terra, pois tudo isso favorece a diversidade microbiana. A armadilha dos sintomas psicossomáticos. Joana faz um alerta tocante. Muitas pessoas que buscam ajuda psicológica ou psiquiátrica estão, na verdade, com um corpo inflamado, não uma mente fraca. Isso não exclui a importância do suporte emocional e terapêutico, mas revela que é impossível tratar saúde mental sem olhar para o intestino. Ela compartilha casos reais de pacientes diagnosticados com ansiedade severa, que se curaram ao tratar a microbiota, e encerra com uma frase que resume o poder dessa descoberta. A sua paz começa no seu intestino. O cortisol da alta performance. Neste capítulo, Joana apresenta o conceito de cortisol do sucesso, a liberação crônica e intensa do hormônio do estresse em pessoas que vivem sob pressão constante para produzir, entregar, competir, provar valor e dar conta de tudo. Ela explica que isso afeta especialmente profissionais autônomos ou empreendedores que não conseguem parar. Mulheres multitarefas que acumulam casa, filhos e carreira. Estudantes de alta performance que vivem pressionados por resultados. Pessoas que não sabem dizer não e se sobrecarregam em nome de aceitação. Este capítulo é uma verdadeira aula sobre como o corpo é um sistema interligado e como a raiz de muitos sintomas emocionais está no físico e vice-versa. Joana conclui com uma metáfora linda. Cuidar do intestino é como limpar uma janela. Quanto mais limpa ela estiver, mais claro você enxerga o mundo e a si mesmo. O mito da produtividade e o cortisol do sucesso. Vivemos num tempo em que estar sempre ocupado virou um troféu. Dormir pouco virou sinônimo de ambição. Ter a agenda cheia é considerado sinal de valor pessoal. Mas Joana Kuprianoff mostra que essa cultura do fazer sem parar está gerando uma epidemia silenciosa de esgotamento, ansiedade e desequilíbrios hormonais. Ela começa o capítulo com uma frase cortante. Se o seu corpo está gritando por descanso, talvez o sucesso que você tanto busca esteja te matando aos poucos. Essas pessoas, muitas vezes admiradas pela sua produtividade, estão secretamente à beira do colapso físico e emocional. Dormem mal, vivem ansiosas, têm lapsos de memória, problemas digestivos, alterações hormonais e muitas vezes acreditam que é normal viver assim. Multitarefa, uma mentira perigosa. Joana desmente um mito comum. Ninguém é realmente multitarefa. O cérebro não faz duas coisas ao mesmo tempo com qualidade. Ele alterna entre uma tarefa e outra rapidamente, e essa alternância frequente aumenta o consumo de energia cerebral, eleva o cortisol e reduz drasticamente a concentração. Ou seja, quanto mais você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, mais cansado você fica, mais tempo você perde, menos presença e clareza você tem. Ela chama isso de produtividade tóxica, aquela em que você produz muito, mas vive pouco. O custo invisível do sucesso.
O capítulo traz relatos reais de pacientes que atingiram altos cargos, salários invejáveis, agendas lotadas. Mas por dentro estavam emocionalmente vazios, inflamados, doentes. Joana alerta: não existe sucesso verdadeiro se você precisa se anular para conquistá-lo. E propõe uma redefinição de sucesso: estar em paz, com saúde, dormindo bem, com tempo para si mesmo e para quem se ama. Isso sim é abundância. Plano de ação: desacelerar com consciência. A autora propõe um plano prático para quebrar o ciclo da sobrecarga e começar a regular o cortisol. 1. Agendas com espaço em branco. Programe momentos de pausa como compromissos sagrados. Pelo menos 30 minutos por dia, sem obrigações. 2. Técnica do foco único. Trabalhe em blocos de tempo, uma tarefa por vez, sem celular, sem interrupções. 3. Checklist de vida real. Liste não só tarefas profissionais, mas também momentos de autocuidado, banho consciente, caminhada, conversar com alguém querido. 4. Dias offline. Tire um dia por semana com o mínimo possível de conexão digital. Deixe o cérebro respirar. 5. A filosofia do bom o suficiente. Em vez de buscar perfeição, aceite o que está funcional, coerente e sustentável. Joana reforça que produtividade não é medida por quantidade de ações, mas por qualidade de presença. Ela encerra o capítulo com uma pergunta que vira um espelho: do que adianta vencer o mundo se você perde a si mesmo no caminho? Esse trecho é um convite à reavaliação, ao equilíbrio, à escolha consciente de uma vida mais leve, com mais significado e menos cortisol. Espiritualidade e propósito, a medicina da alma contra o estresse. O mundo te empurra para correr, a produtividade te exige pressa, a rotina te afoga em tarefas. Mas e a sua alma? Quando foi a última vez que você ouviu o que ela está tentando dizer? Joana Kuprianoff encerra seu livro com um chamado que não é religioso nem místico. É humano, necessário e transformador. O maior antídoto para o cortisol não está em cápsulas, mas em reconectar-se ao que te dá sentido. O estresse da desconexão. A autora afirma que muitas das dores modernas não vêm apenas da sobrecarga externa, mas da desconexão interna. Pessoas que não sabem mais porque fazem o que fazem, que acordam para cumprir funções, mas perderam o entusiasmo, a fé, a direção. Esse vazio existencial, segundo ela, ativa o eixo do estresse como se fosse uma ameaça constante. O corpo sente que está vivendo à deriva e responde com inquietação, insônia, ansiedade, falta de energia e sensação de não pertencimento. Ela escreve: quando a alma não tem espaço, o corpo grita. Espiritualidade prática, mais do que religião. Joana deixa claro: espiritualidade aqui não se trata de religião, dogma ou rótulo. É sobre reconexão com algo maior. Pode ser Deus, o universo, a natureza, o silêncio, o sagrado, o que fizer sentido para cada um. A espiritualidade, segundo ela, é uma prática diária de presença, gratidão, rendição e confiança. E isso, em linguagem fisiológica, ativa o sistema nervoso parasimpático, o sistema da cura e do descanso. Ela mostra estudos que comprovam que pessoas que mantêm rituais espirituais têm menores níveis de cortisol, dormem melhor, envelhecem mais devagar, têm mais resiliência emocional, têm melhor recuperação de doenças. Propósito, a chave para o equilíbrio. Joana propõe uma pergunta que é um portal. O que em você quer viver? O que sua alma está tentando expressar? Ela ensina que viver alinhado ao seu propósito reduz drasticamente os efeitos do estresse. Quando você faz o que ama, quando sente que sua vida tem sentido, o corpo entende que está no caminho certo e desliga o estado de alerta. É por isso que pessoas que trabalham muito, mas fazem o que amam, sofrem menos com o estresse,
E por que pessoas que vivem pela aparência, pelo status ou por medo, adoecem, mesmo com tudo aparentemente certo? Rituais de reconexão. Para integrar tudo o que foi aprendido ao longo do livro, Joana propõe pequenos rituais diários de espiritualidade e autocuidado que funcionam como bálsamos hormonais e emocionais. 1. Silêncio matinal. Acordar e passar 5 minutos em silêncio total, sem celular, apenas respiração e presença. 2. Jornada de intenção. Toda manhã perguntar: qual é a minha intenção para hoje? 3. Conexão com a natureza. Estar ao ar livre, caminhar descalço, tocar em plantas, sentir-se parte do todo. 4. Oração ou meditação. Criar um momento de entrega, uma oração pessoal, uma leitura inspiradora, uma meditação guiada. 5. Gratidão noturna. Antes de dormir, agradecer por 3 coisas do dia. Mesmo pequenas, esses pequenos gestos reeducam o cérebro a sair da urgência e entrar na confiança. E isso, segundo a autora, é cura real. Voltar para si. O livro termina com um convite emocionante e libertador. Você não precisa se tornar outra pessoa para viver em equilíbrio, só precisa se lembrar de quem você é. E então, ela encerra com uma imagem que fica na alma. Cuidar do seu cortisol é cuidar da sua luz. Quando você regula o estresse, o seu brilho volta. E o mundo precisa do seu brilho inteiro, não da sua pressa, não da sua dor, não da sua luta, mas da sua presença viva. O livro termina com um convite emocionante e libertador. Você não precisa se tornar outra pessoa para viver em equilíbrio, só precisa se lembrar de quem você é. E então, ela encerra com uma imagem que fica na alma. Cuidar do seu cortisol é cuidar da sua luz. Quando você regula o estresse, o seu brilho volta. E o mundo precisa do seu brilho inteiro. Não da sua pressa, não da sua dor, não da sua luta, mas da sua presença viva. O poder do cortisol. Chegamos ao fim desta jornada de aprendizado, cura e consciência. Capítulo por capítulo, vimos que o cortisol não é o vilão, mas seu excesso silencioso pode destruir sua saúde. Sintomas físicos, emocionais e mentais estão todos interligados. O corpo pede ajuda através do cansaço, da ansiedade e do desânimo. A cura está no sono, na comida, no intestino, nos limites emocionais, no silêncio e na conexão. O equilíbrio não é utopia, é prática diária, é retorno ao essencial. Se esse conteúdo transformou sua visão sobre saúde e equilíbrio, comenta aqui. Quero a série completa em PDF? Compartilha com alguém que precisa de cura urgente e salva este vídeo para lembrar que você merece viver em paz e não em alerta. Porque agora você sabe, a cura começa quando você para de correr de si mesmo.